Bem-vindos, então, ao 7º encontro do ciclo Trajetórias de Pesquisa. Hoje, falando sobre medicina e cuidados com o corpo. As apresentações começam com a Mariana de Paula Sintra, que é graduada e mestre em História pela Unesp de Franca, onde atualmente cursa doutoramento em História com auxílio da FAPESP. A Mariana é membro do grupo escrito sobre os Novos Mundos e trabalha temas relacionados à história do Brasil Império, cultura escrita, sociabilidade, vestimentas, modas, cuidados com o corpo, medicina e infância. A sua apresentação hoje é intitulada Impressos e Impressões sobre a História da Criança, História da Família e da Ordenação Social. Muito obrigada, Mariana, por participar conosco de mais um encontro. A palavra é sua. Obrigada, Carol, mais uma vez. Eu acho que eu não poderia começar esse encontro, né, essa minha fala, sem antes agradecer às professoras Suzane e Ana Carolina, primeiro pelo convite e segundo pela abertura, né, desse espaço, mesmo que remoto. Eu estava pensando algumas semanas atrás o quanto esse tipo de evento é válido para nós pesquisadores, porque você promove um encontro entre pesquisas e pesquisadores, e para mim, por exemplo, eu saio com 1 milhão de questões para pensar, vendo outras pesquisas, eu trago questões para pensar a minha própria pesquisa. Então, essa troca, né, de experiências e de trajetórias é sempre muito rica. Então, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje e poder contribuir falando um pouco da minha trajetória. Bem, como a Carol já introduziu, né, o nosso encontro hoje ele vai falar e vai abordar duas pesquisas sobre medicina e cuidados com o corpo, e eu estava pensando antes de entrar, acho que não tem tema mais em voga do que falar de medicina e cuidado com o corpo no momento que a gente está vivendo. E então, entender um pouco, no meu caso, como a medicina ela começa um discurso de regramento do corpo no Brasil, como a medicina ela vai entrando aos poucos na vida das pessoas, né? Entender esses primórdios é interessante para a gente pensar até coisas atuais. Então, na minha fala, eu vou trazer, eu escolhi trazer o tema, né, que é o tema que eu trabalho agora, atualmente, na minha pesquisa de doutorado, e então eu escolhi pensar algumas impressões que eu já tive, né, até esse 2º ano do doutorado, lendo as fontes e entendendo um pouco de como a medicina, e sobretudo a medicina da criança, né, a medicina para a infância, ela vai adentrando a vida cotidiana das pessoas no Brasil, no século XIX. Então, eu trabalho com uma série de questões que envolvem esse tema, né, a medicina da criança. E eu escolhi hoje trabalhar 4 tópicos para pensar um pouco a minha trajetória e o lugar que eu estou hoje. E eu acho que resume bem o que seria a minha pesquisa ou a minha trajetória na academia como um todo. O primeiro tópico, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha trajetória de pesquisa propriamente. Então, desde a iniciação científica até o momento que eu estou no doutorado, né, quais foram as questões que surgiram, as interrogações, enfim, que eu trabalhei ao longo desses anos. Depois quero falar um pouquinho sobre alguns pontos de convergência entre as minhas pesquisas. Eu achei interessante trazer isso, porque eu acho que sempre há um fio condutor que conduz as nossas análises, né, enquanto historiador. E eu fiz esse apanhado para aqui para o evento e achei legal trazer para vocês alguns que seriam esses pontos de convergência
que eu me debrucei, né, que conduziram as minhas preocupações nesses anos. Depois, num terceiro tópico, eu vou falar um pouquinho das questões que estão em andamento, ou seja, o que eu estou lidando agora na escrita da tese. Quais são as questões que foram surgindo e que eu estou tendo que enfrentar nesse momento de escrita propriamente da tese. Então, trago aí umas 5 questõezinhas para pensar como é, né, você fazer um projeto e depois essa transição do fazer o projeto e de você começar a escrever a tese propriamente. Então, surgem algumas dificuldades e é delas que eu vou falar nesse terceiro tópico. E um quarto e último tópico, eu quero, na verdade, eu incluí ele já no andar do evento, ouvindo as pessoas, né, os pesquisadores falando a respeito das dificuldades. E, sobretudo, na fala da professora Suzane, eu fiquei pensando, eu sempre tive muita dificuldade em fazer um balanço bibliográfico no projeto, assim, você tem que elencar as obras e fazer uma coisa estruturada, e eu sempre fiquei pensando, como eu vou fazer isso, né, com tão pouca informação que você tem no projeto, sobretudo num projeto de mestrado. Então, eu sempre tive essa dificuldade de pensar o balanço bibliográfico. Então, eu vou falar um pouquinho nesse quarto tópico da minha experiência, né, e das possíveis evoluções que eu passei ao longo dos anos e de como eu estruturei o meu balanço para o doutorado. Que foi uma forma que eu encontrei de sanar essa minha dificuldade com a historiografia. Então, eu passo para contar um pouquinho da minha trajetória de pesquisa. A minha trajetória, ela começa antes da iniciação científica, do segundo para o terceiro ano da graduação. Até então, eu não fazia ideia de que eu entraria para o mestrado, ou não fazia ideia de que eu gostaria de entrar para o mestrado, né? Não me tinha sido aberta essa possibilidade, mas do segundo para o terceiro ano, eu escolhi um tema, né, que é o tema que eu vou fazer o TCC, então eu vou fazer sobre isso, achei legal, achei interessante. Eu fiquei pensando também na fala da professora Suzane que eu tinha um tema, e aí para escolher e definir um objeto foi ao longo do mestrado que eu fui desdobrando e pensando, não, esse aqui então vai ser o meu objeto. Mas na iniciação científica eu tinha um tema. Eu lembro que a gente tinha a disciplina de Brasil Colônia, e no segundo ano da faculdade, quem ministrava era o professor Jean Marcel, e eu me interessei pela vida social do Brasil, pelo cotidiano das pessoas, e sobretudo pela vestimenta, né? E eu fiquei pensando, será que existem trabalhos, né, que desdobram e que falam sobre como essas pessoas se vestiam, então o vestir das pessoas na vida social, enfim, e como isso influenciava uma série de outras coisas, né? Como a roupa, ela conta muito sobre a história de uma época. Então eu conversei com o professor Jean Marcel e logo em seguida, né, eu tive a oportunidade de uma bolsa de iniciação científica, então a possibilidade de um mestrado se tornou um pouco mais palpável nesse momento. Então, eu fui lendo coisas, enfim, e definindo as fontes que eu iria trabalhar, que foram os impressos. Então, os impressos, eles permeiam as minhas pesquisas também, eu sempre recorri a eles para as minhas análises, e então eu fui em busca do que seria o meu objeto, porque eu quero tratar então das vestimentas, e aí eu defini que seriam das mulheres, né, como a vestimenta dizia sobre a vida social da mulher. Mas eu não tinha uma problematização até então, eu tinha um tema. E ao longo do mestrado eu fui, então,
evoluindo aí nas pesquisas e fui lendo os jornais, né, os impressos que trataram sobre o tema, sobre a mulher e sobre a moda, e defini que o que eu queria entender, né, que no fim a minha dissertação, o que a minha dissertação traz e contribui, é pensar como, por quê e em quais circunstâncias a moda passa a ser um tema recorrente, um tema, como a moda passa a ser sistemática no cotidiano das mulheres. Então, eu fui em busca dessa pergunta, né? Como nascem os discursos sobre moda no Brasil? E aí eu fui nos impressos para tentar entender como isso era veiculado para aquela sociedade. Então, eu passei aí os 2 anos do mestrado e eu fui percebendo ao longo do mestrado também que inúmeras outras questões surgiram. Para responder essa pergunta, eu tive que lidar com inúmeras outras questões, como, por exemplo, quanto custava a roupa, onde comprava, quem fazia, onde essas mulheres iam, para pensar um pouco a vida social e como a moda também atuou nesse início de vida social feminina no Brasil. Então, eu tive que responder a uma série de perguntas para responder a minha pergunta final, que é pensar o despertar de um discurso de moda no Brasil. Para as mulheres, propriamente. Então, eu finalizei o meu mestrado, e no mestrado, no finalzinho, eu já comecei a desdobrar o que seria o meu tema de doutorado. Eu trabalhei com imagens, né? Esses jornais traziam imagens, e eu percebi que algumas imagens traziam crianças. Então, era a mulher com a criança, e às vezes eles descreviam o vestuário daquela criança também. E eu pensei, talvez seria interessante pensar a vestimenta da criança. E fui tentar ver se existia um outro tipo de documentação que pudesse me ajudar nesse sentido. Só que não tem, porque a preocupação com a criança é outra. Ela não é só o embelezamento, que seria para a mulher, né? O papel que a moda cumpre na vida da mulher é diferente para a criança. Então, a criança eram outros tipos de parâmetros para pensar a vestimenta da criança. E na verdade, conversando, tentando estruturar o projeto de doutorado, e nas reuniões de discussão de projeto, eu conversando com o Jean, me surgiu essa ideia de, às vezes, pensar a medicina, o cuidado com o corpo, mas pensando numa perspectiva de saúde e doença, como se tratava o corpo da criança e no século XIX, né, como isso foi sendo estruturado ao longo do XIX. Então, eu defini, né, nessas reformulações do projeto, eu defini, então, que eu trabalharia com os impressos, mas com os impressos de medicina, que é um outro tipo de parâmetro, né? Então, eu saio um pouco ali da minha zona de conforto, de pensar só a moda, e vou para um tipo de documentação que é especializada propriamente. Então, essa foi uma primeira dificuldade que eu tive. E então eu estruturei dessa forma o meu projeto de doutorado, pensar como se dá o início de um discurso médico sobre a criança no Brasil, um discurso sistemático sobre a criança, no sentido de haver publicações de teses, publicações de artigos de jornais, publicação de manuais, só para prescrever o que seria o bom trato da criança. E então, eu estou tentando, então, agora pensar nessas questões, nesses termos, né? Então, pensar a medicina da criança. E, claro, também já me foram apresentadas inúmeras outras questões para pensar esse tema, esse objeto. E eu vou falar disso lá nas questões em andamento. Eu trouxe algumas para desdobrar aqui. Então, no final, qual tem sido o fio condutor das minhas interrogações ao longo desses anos? Então, desde a iniciação científica até esse momento que eu estou no doutorado, né? Há alguma coisa que converge, né? Eu posso... Claro que há inúmeras que divergem, né? Se fosse tudo convergência, seria a mesma pesquisa.
né? São pesquisas totalmente diferentes, que tratam de temas diferentes, mas que alguns pontos elas são coincidentes. Então, eu trouxe aqui 4, para pensar a minha trajetória, o que converge, né? Quais são os pontos que elas têm similitudes, assim, por assim dizer. Os 3 primeiros são os mais visíveis, né? Primeiro, um recorte temporal e espacial. Eu trabalho no século XIX, desde a iniciação científica, e o Rio de Janeiro, né, a capital do Brasil, que é onde houve o maior volume de impressos no século XIX. Então, é natural que na capital se publicasse mais impressos. Então, se a minha documentação está ali, eu permaneci ali durante a minha trajetória. Então, o Rio de Janeiro no século XIX. No mestrado, eu trabalhei a primeira metade do século XIX. Foi um recorte que eu fiz para tentar entender, de fato, os primórdios dos jornais de moda no Brasil. Quais foram os primeiros, assim, o pontapé inicial. E no doutorado eu estendi para todo o século XIX para entender justamente um processo de criação e de sistematização de discursos sobre a criança. Então, eu trabalho, né, estendi para todo o século XIX. Uma outra convergência visível é o tipo de documentação. Eu permaneço trabalhando com os impressos, são impressos com características, com parâmetros, enfim, totalmente diferentes, mas que trazem algo que é mais ou menos a mesma preocupação, que é prescrever um certo tipo de hábito, né, para essas pessoas. Então, são jornais prescritivos. Os jornais de moda, por exemplo, eram jornais de variedades, assim, escrito para as mulheres, para pensar a vida social, mas eles traziam prescrições normativas mesmo do que essas mulheres tinham que vestir. E o Jornal de Medicina, ele também traz informações sobre as doenças, sobre a saúde da criança e como a criança devia ser tratada. Então, é um tipo de documentação que é prescritiva, né, que diz o que as pessoas deviam fazer, baseada em parâmetros diferentes, claro. E um terceiro ponto também visível seria uma história dos cuidados com o corpo. O que eu tenho tentado fazer ao longo da minha trajetória é entender como o corpo ele é tratado em diferentes contextos. Então, o vestir, o curar, o cuidar, o tratar. Então, são questões que relacionam diretamente com uma história dos cuidados com o corpo. E um quarto ponto de convergência seria que eu tentei fazer no mestrado e trouxe isso para o doutorado, seria uma análise do despertar de um discurso. Então, pensar, claro que por razões diferentes e por caminhos diferentes, como, né, por quê e em qual contexto a moda e a criança ganharam as páginas desses impressos no 800. As respostas, elas são diversas, não, tanto para a moda quanto para a criança, mas vejam que eu parto de uma mesma ideia, que é pensar como se torna sistemático um discurso, né? Eu uso a palavra despertar porque eu não estou querendo falar de um nascimento propriamente, como se anteriormente não houvessem essa preocupação, né? Pode ter havido essa preocupação, mas a sistematicidade dessa preocupação, ela é do 19, e é justamente isso que eu tento ver, esse despertar, essa sistemática, tanto da moda quanto da medicina para a criança. Algumas questões que eu tenho lidado, já passando agora para as questões que eu tenho enfrentado no doutorado, agora na escrita da tese propriamente,
São diversas as questões, porque eu defini, então, que eu queria pensar como os médicos, né, a medicina, a ciência médica, ela passa a olhar para a criança com um novo, de um ângulo diferente, e a criança passa a ser uma preocupação mais sistemática desses escritos. Então, eu defini isso e fui tentar entender onde eu conseguiria encontrar essas informações, né? E os impressos, eles são fundamentais para entender o século XIX como um todo, né? E principalmente a vida social, a vida cotidiana, enfim. E então eu defini que eu queria pensar, então, os primeiros impressos sobre a saúde da criança no Brasil, né? E aí eu já fui diretamente para os jornais especializados, escritos por médicos, e as teses médicas defendidas na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, também escritas por alunos da faculdade que se tornariam, que apresentaram essas teses para pegar o grau de médico propriamente. Eu trabalho, aqui eu não coloquei, mas eu tento pensar também, porque eu vejo que existiram alguns manuais de medicina, né, ou até manuais de civilidade, que tratam também um pouco da vida privada, da criança, da família. Então, eu estou tentando explorar também esse tipo de fonte, em sua maioria, né, as que tratam do cuidado com o corpo propriamente, eram escritos por médicos. Então, os manuais, eles também perpassam as minhas análises. E então, lendo, né, abrindo esses jornais, abrindo essas teses, eu fui entender que conteúdo eles me traziam, né? Eles trazem para pensar esse tema, pensar a medicina da criança. E então eu fui ver qual era o conteúdo propriamente e o propósito por trás dessa documentação. O que queriam os médicos quando eles falavam geralmente eles falavam para as mães, né? Eram conselhos para as mães que cuidavam dessas crianças, ou em outros momentos eles falavam para os próprios médicos, como como curar uma doença específica, ou como fazer ou, por exemplo, dar banho na criança, qual era o melhor, né? Então, existiram essas diferenças. Ora, eles falavam para as mães, ora para os próprios médicos, para outros médicos. Mas eu percebi que o propósito principal dessa documentação, desse discurso médico, era justamente prescrever um tipo ideal, seria, né, um tipo ideal de cotidiano, de hábitos propriamente. Então, dar banho corretamente, alimentar de maneira saudável e nos parâmetros médicos da época, amamentar as crianças, né, as crianças recém-nascidas. A necessidade da amamentação, ela também passa a ser sistemática nesse momento, porque muitas crianças morriam e os médicos, eles acreditavam que era porque as mães terceirizavam essa amamentação. Então, a amamentação materna, ela passa a ser fundamental nesse momento. Então, vejam que é um tipo de documentação bastante normativa, né? Esses médicos dizendo o que era o ideal para o viver em família. E uma terceira questão que me foi colocada lendo as fontes é pensar também, tentar entender, e isso a historiografia me ajuda bastante, entender essa dinâmica da medicina no Brasil. Então, dos 3 séculos de colônia, né, o que você tinha de medicina no Brasil, quem praticava a medicina, quais documentos você tem para pensar esse tipo de objeto, e
a criação das primeiras faculdades no século XIX, o que muda, o que permanece, qual é que tom que esse discurso médico ele passa como o discurso médico ele vai sendo reestruturado ao longo desses séculos. Então, pensar a medicina no Brasil de uma forma mais ampla me ajuda a entender também muitas questões que eu tento pensar só para o 19. Por exemplo, será que os médicos anteriores falavam da criança, assim, eles traziam essas informações sobre isso? Isso era uma preocupação? Não era, né? Então, são esses pontos que eu tento também entender para a escrita da tese, que eu tenho tentado entender para escrever a tese. E então eu me pergunto a seguinte questão: que lugar ocupou então a saúde e as doenças infantis no cotidiano do século XIX? Esse amontoado, né, de discursos sobre a criança, eles dizem sobre o lugar que essa criança passou a ter dentro da sociedade. E se esse era um lugar de fato protagonista, se esse era um lugar de fato importante, se não era. Então, eu tento ler essa documentação e entender que lugar eles queriam dar para a criança, né, dentro da família, dentro da sociedade, porque se tornou tão importante você cuidar dos filhos, né? E, enfim, então, são todas questões que eu estou tentando desvendar, né, e na leitura das fontes e na leitura da historiografia, tentar desvendar esse lugar propriamente, né, qual seria, então, o lugar da criança dentro dessa sociedade carioca que eu estou tentando analisar. E aí, uma quinta questão, eu estaria fazendo, então, uma história do nascimento da pediatria no Brasil? Porque, às vezes, vocês poderiam me perguntar, seria os primórdios de uma pediatria, enfim, porque a gente sabe que você não fala de pediatria ao longo de todo o século XIX, mas, ainda assim, você tem uma gama de documentos sobre a medicina da criança. A pediatria, ela começa no final do meu recorte. Em 1882 é quando surge o primeiro curso de pediatria no Brasil, lecionado na Policlínica do Rio de Janeiro. Então, se a gente pode falar de pediatria, é a partir de 1882. Antes a gente não tem. Então, será que então poderia ser chamada, essa história que eu tento fazer, poderia ser chamada de um nascimento da pediatria ou dos primórdios da pediatria no Brasil? São todas questões que eu fico me colocando todo o tempo para tentar estruturar a tese. E um último tópico que eu queria discutir com vocês aqui, pensando nos desafios que eu tive que enfrentar para fazer os balanços bibliográficos, né, tanto no mestrado quanto no doutorado. E eu percebi ao longo da minha trajetória que o balanço bibliográfico, um balanço bibliográfico bem feito, ele tem que permear os temas do seu objeto, né? Então, se eu penso a medicina da criança no Brasil do século XIX, eu não vou colocar livros sobre esse assunto, porque estaria feito o meu trabalho. O que eu tenho que fazer, né, o que eu percebi que é eficaz fazer e que me ajuda depois a ler essa historiografia, é dividir, então, os temas que estão em torno do meu objeto. Então, no caso do doutorado, eu dividi em três blocos, principalmente. O primeiro, eu selecionei obras sobre a história da família e da criança, de maneira ampla, de maneira geral, tanto espacial quanto territorial. Então, penso a família na Europa, na Idade Média, na Idade Moderna, e como a criança vai sendo vista dentro dessa família, dentro dessa ordenação social que é a família. Depois,
obras sobre a medicina também de uma maneira geral, pensando o Brasil, né, a colônia, o império, quem praticava medicina, como praticava medicina, coisas, quais são, onde esses médicos escreviam, como eles chegavam até as pessoas. Então, de uma maneira geral, também pensar a medicina. E um terceiro bloco, que seria pensar obras sobre a vida cotidiana no Rio de Janeiro. Então, aí, tanto a vida privada quanto a vida social. Então, dentro da casa, né, a família, como era essa vida, quais eram os hábitos, o que essas pessoas efetivamente faziam no dia a dia, e tentar, nessas obras, pescar algumas referências que são mais importantes para pensar a minha pesquisa, que é a criança. Né, onde a criança aparece nessas obras sobre família, sobre medicina e sobre vida cotidiana. Então, dessa forma, eu percebi que eu consigo analisar a medicina da criança unindo o que seriam esses 3 blocos de temas. Foi assim que eu estruturei o meu balanço bibliográfico para o doutorado, né, dividindo para chegar, unindo esses blocos, para chegar no meu objetivo final, que é pensar a medicina da criança, né, o despertar de um discurso sobre a saúde e a doença da criança. E para concluir, eu não sei como está o meu tempo, mas realmente concluindo, eu deixo uma pergunta de final aqui para instigar algumas questões. O que os impressos dizem e não dizem sobre uma sociedade, né? Essa tem sido uma pergunta que permeia também toda a minha pesquisa. Quais são as potencialidades dos impressos, né, dessa fonte, o que elas trazem de informações sobre uma época e o que elas omitem, né? Quais são também as fragilidades dessa documentação. E eu fico pensando que os impressos, principalmente os impressos que são prescritivos, né, que são pedagógicos, que trazem um tipo de discurso, que seria o discurso tido como ideal, eles, às vezes, idealizam um tipo de sociedade que nem sempre é aquilo que de fato no cotidiano se vê, né? Não sei, eu sempre fico pensando, será que, no mestrado eu pensava, será que as mulheres de fato se vestiam assim? Havia essa influência toda do jornal para dizer o que essas mulheres tinham que vestir, né? E aí o abismo entre o discurso e o que de fato as pessoas faziam. E também agora no doutorado, de fato essas mulheres, essas mães, elas agiam assim com seus filhos, né? Esses discursos de fato foram discursos eficazes para pensar o meu objeto. Então, são essas duas questões, né, do que eles dizem e do que eles também não dizem sobre uma certa sociedade. E é isso que eu queria passar para vocês. Eu agradeço mais uma vez o convite, agradeço o espaço também, e muito obrigada. Muito obrigada, Mariana. Para mim que acompanho o seu trabalho já há um tempo, é super legal ver você recontar a sua própria trajetória e como não só a gente dá um sentido a posteriori, no seu caso ainda, né, trilhando o doutorado, mas como as coisas realmente se conectam, né? A gente o amadurecimento da pesquisa, ele leva de uma questão a outra, e eu acho que a sua apresentação mostra que, para além de um tema de interesse, o historiador ele vai desenvolvendo vários temas de interesse dentro de uma perspectiva. Então, que você passou da mulher, da história das vestimentas para a história da criança, são temas que dialogam, mas que não são os mesmos, e mostram como quando você está aberto também a ver as suas fontes, você vai sendo levado para caminhos que você talvez não esperasse, enfim.
queria aproveitar, antes de passar para a próxima apresentação, só para sublinhar que a Mariana, assim como outros participantes do evento, como a Vitória, a Rodarte havia mencionado, expôs um dos documentos do trabalho dela no projeto Pontos para o Passado, que também fica no canal do CEDAP. Quando esse vídeo for para o YouTube, eu vou colocar o link aqui, mas que eu acho que mostra um pouco da potencialidade dos documentos e de como é que se trabalha. No caso dela, apresenta uma tese médica, então é uma outra forma de vocês, além do evento, acessarem esses documentos no projeto que a gente tem feito desde o início do isolamento social. Vou passar, então, para a apresentação da Gislane dos Santos Gomes. A Gislane, ela é graduada em História pela Unesp de Franca, onde é mestranda do programa de pós-graduação em História, e tem o financiamento da CAPES para o desenvolvimento da sua pesquisa. Ela também é membro do grupo escrito sobre os novos mundos e trabalha assuntos relacionados à medicina, cirurgia, saúde e doença e uso de ingredientes brasileiros para o tratamento das enfermidades nas Minas Gerais do século XVIII. Hoje, a sua apresentação nos fala sobre os cirurgiões e o tratamento dos corpos enfermos, história das doenças e da saúde. Muito obrigada, Gislane, a palavra é sua. Primeiro, eu queria agradecer a professora Suzane e a professora Ana Carolina pela oportunidade de estar participando do Trajetórias. Está sendo um espaço muito bom, acho que para todos que estão participando, de ver as trajetórias, muitas vezes se identificar ou conseguir buscar novos caminhos para as pesquisas. Ao contrário a maioria das pessoas, eu percebi que eles seguiram uma trajetória desde a iniciação, continuou no mestrado, no doutorado. A minha trajetória é um pouco diferente. Eu comecei na iniciação científica, eu trabalhei com impressos, com história da leitura no século XX, e agora no mestrado eu retrocedi um pouquinho, não recuei no tempo, e fui para o Brasil colônia trabalhar com medicina, uma coisa completamente diferente do que eu trabalhava antes. E isso colocou alguns desafios, né? Porque era uma temática nova para mim, era tudo novo, coisas que eu não conhecia. E então, assim, a orientação da Carol foi muito importante para mim nesse momento, porque era muito novo, com ideias superficiais, tanto que o objetivo inicial da pesquisa era trabalhar com história das plantas, entender quais eram as práticas curativas, o uso das plantas brasileiras, né, na medicina. E a partir dessa ideia, a Carol deu várias indicações, várias orientações, leituras que me ajudaram a entender melhor esse campo, que era novo para mim, né, essa temática nova. Durante o desenvolvimento do projeto, as plantas ficaram meio que um segundo plano a partir das fontes que nós elencamos para desenvolver a pesquisa. Como a Carol mesmo falou, a minha apresentação hoje ela vai ser intitulada Os Cirurgiões e o Tratamento dos Corpos Enfermos, História das Doenças e da Saúde. E pensando um pouco nas minhas dificuldades no início da pesquisa sobre história da medicina, como eu falei anteriormente, eu procurei aqui elencar só alguns temas que perpassam a história das doenças e da saúde, para quem não é familiarizado com o tema e para as pessoas também que estão interessadas conseguirem identificar alguns temas ou começar a pensar em algumas possibilidades de pesquisa. Então, um dos temas é o estudo da história da medicina a partir das instituições. Essas instituições seriam os hospitais, instituições de ensino, no caso as universidades ou as escolas de cirurgia, as academias de ciências também.
dos personagens, os personagens aqui eu elenquei, os personagens que praticavam a medicina ou algum tipo de terapia, que são, então, os médicos, os cirurgiões, os religiosos, os boticários, curandeiros, benzedores, as parteiras, como a Ana Luísa tratou na apresentação dela. Aqui eu vou só fazer uma ressalva que quando a gente fala de cirurgiões, hoje em dia a gente já pensa como um médico que se especializou em algo, na cirurgia. No Brasil Colônia, essa denotação era diferente. Os cirurgiões seriam homens práticos, homens que trabalhariam com a parte manual da medicina. Então, seria a realização de pequenas cirurgias, a aplicação de remédios, a realização de purgas e sangrias, e quanto os médicos, caberia apenas o diagnóstico das doenças e a prescrição do tratamento. Então, eram profissões afins, mas diferentes. E um último tema que eu coloquei aqui seria os ingredientes e as terapias, que foi por onde eu comecei a minha pesquisa, que foi a ideia de estudar o poder curativo das plantas brasileiras, ou o uso dessas plantas nas terapias do Brasil Colônia. Então, nesse tópico, eu coloquei os recursos, né, que podem ser extraídos da natureza. Nesse caso, a gente pode pensar não só nas plantas, mas também nos animais, ou na água também, nos minerais, que também estavam presentes em algumas das mesinhas e alguns dos medicamentos elaborados por esses homens. Também o desenvolvimento da farmácia e da química. E um último tópico é a terapia da palavra, que seria o uso de elementos da fé na cura e nos tratamentos das doenças. E um segundo ponto seria as fontes para a história da medicina. Eu elenquei alguns também, ressalto que há vários outros, assim como os temas. Esses são apenas alguns que eu me deparei ao longo da minha trajetória. Então, os documentos administrativos e legislativos, como os regimentos dos praticantes, no caso, na minha pesquisa, eu utilizo os regimentos da Fisicatura Mor, que era onde continha os regimentos de todos os praticantes, que seria dos médicos, dos cirurgiões, dos parteiros, de todos dessas profissões que eu citei antes. A Fisicatura Mor, ela era dividida pelo físico e pelo cirurgião Mor. O físico Mor, ele se dedicava, então, às coisas que dizia respeito à medicina. Então, ele fiscalizava os médicos e os boticários, que era quem elaborava os medicamentos, de acordo com o que o médico prescrevia. E o cirurgião Mor, que era responsável as práticas da cirurgia. Então, ao cirurgião Mor cabia fiscalizar os cirurgiões, os barbeiros sangradores, as parteiras, os sacamolas, que eram as pessoas que extraíam os dentes, cristaleiras, enfim, tudo o que se aproximava do ofício e da prática cirúrgica. Outros documentos, dentro desses documentos administrativos também, a gente pode elencar ofícios, ordens régias, devassas, enfim, todos os documentos que diz respeito à administração e à legislação, no meu caso, do reino e dos territórios portugueses. Outros documentos que eu elenco aqui são os documentos de viajantes, os relatos de viajantes, as cartas de religiosos, as crônicas, as obras dos naturalistas, que são importantes documentos também, visto que esses homens, eles deixavam registrados o cotidiano das vilas e das cidades por onde eles passavam, destacando muitas vezes a fauna e a flora, ou as práticas médicas que eram realizadas ali naquela região, as doenças também
que afligia os moradores das vilas e das cidades por onde eles passavam. Os documentos de caráter geográfico e coreográfico também. Esses documentos, eles expõem descrições das doenças que eram epidêmicas e endêmicas nas vilas e nas cidades as quais elas escrevem, sobre as quais elas escrevem, assim também como se havia alguma instituição que prestava assistência aos doentes, se havia algum médico ou cirurgião registrado nos documentos das câmaras. E o último grupo que eu coloco aqui são os tratados e os manuais médicos. Esses tratados e esses manuais, eles tratavam de diversos temas ligados à medicina. Então, havia tratados anatômicos, tratados sobre matéria médica, e normalmente eles eram escritos por médicos e por cirurgiões. E alguns deles trazem relatos de experiências desses médicos e desses cirurgiões durante as suas práticas ou os seus experimentos, o medicamento que eles experimentaram e obtiveram sucesso, eles costumam deixar relatados, então, nos seus manuais e nos seus tratados. E é sobre, então, esses manuais que eu me debruço para desenvolver a minha pesquisa, especificamente sobre 3 manuais, são manuais médicos cirúrgicos elaborados por cirurgiões licenciados, então eles fizeram prova e demonstraram sua capacidade, conseguiram junto ao cirurgião mora licença para praticar a arte da cirurgia. Esses cirurgiões, eles trabalharam sobretudo nas minas do século XVIII, em momentos diferentes, logo no começo, nas primeiras décadas do século XVIII, e outro um pouco mais no comecinho da segunda metade e final da primeira metade do século XVIII, e o outro está ali no meio entre os dois períodos, mas que abarca até a década de 80, de 70 do século XVIII nas Minas Gerais. Na década de 70, mais propriamente, que é a data do último manual. Agora eu vou apresentar brevemente esses manuais, quem eram esses cirurgiões e o que eles costumavam destacar no frontifício dos seus manuais. O primeiro deles, então, é o Erário Mineral. A primeira edição dele é de 1735, foi escrita pelo cirurgião português Luiz Gomes Ferreira, e como ele destaca, ele foi aprovado pela Fisicultura e assistiu nas Minas do Ouro por 20 anos. Então, é um manual que tem quase 700 páginas, onde ele trata de diversas doenças, de diversas experiências vividas por ele nas minas. Então, além das doenças, ele coloca como identificá-las, quais eram as doenças mais comuns, o que provocava essas doenças. Então, no momento que ele descreve isso, ele traz ricas informações também sobre as Minas Gerais daquele período. Ele perpassa também pelos ingredientes e destaca muito na sua obra que é importante porque o livro dele é importante porque ele traz curas desconhecidas das outras pessoas, porque as minas impõem uma nova situação. As curas conhecidas por ele e pelos outros médicos portugueses muitas vezes não surtiam efeito nas minas, pelas condições ali dispostas serem diferentes das condições da metrópole. Então, ele aponta que o clima era diferente, as condições em que as pessoas viviam, os mineiros em gerais, eram diferentes. Então, os tratamentos conhecidos muitas vezes não iam surtir efeitos ali nas minas. Um outro manual é o Relação Cirúrgica e Médica.
no qual se trata e declara um novo método para curar a infecção escorbútica, o mal de Luanda e todos os seus produtos, fazendo para isso manifestos dos específicos e muitos particulares remédios. Esse manual ele é mais específico, ele trata também sobre diversas doenças, mas o principal dele é o mal de Luanda ou a infecção escorbútica, que era uma doença que atingia sobretudo os escravos que vinham transportados nos navios. Hoje sabe-se que essa doença é provocada pela falta de vitamina C no organismo, e ela provocava vários sintomas, como as gengivas ulceradas, as gengivas ficavam na carne viva, a pessoa ficava deficiente, sintomas na pele, manchas na pele também. Então, deixava vários sintomas e levavam muitas vezes à morte dos escravos, provocando grandes perdas, enfim, para os traficantes, para os comerciantes de escravos. E o objetivo principal dele, então, era tornar público esse tratamento, a fim de diminuir os danos provocados por essa doença. Não só a morte, né, desses escravos, mas também o prejuízo monetário pelas perdas desses. E o último manual, então, é o Governo de Mineiros, muito necessário para os que vivem distante de professores, 6, 8, 10 e mais léguas, padecendo por esta causa os seus domésticos escravos, queixas que pela dilação dos remédios se fazem incuráveis e mais das vezes mortais. O autor dela, então, é o José Antônio Mendes. O José Antônio Mendes, além de ser cirurgião, aprovado e licenciado, ele também era comissário-geral por toda a América do Físico Mori. Então, ele era um representante legal da coroa junto à colônia. Os comissários, eles eram responsáveis na América por fiscalizar as profissões de medicina, as práticas, e ver quem praticava medicina com licença, quem não praticava, os que não praticassem seriam punidos, assim como os indivíduos que praticassem para além do que lhes eram permitido pelos regimentos, como cirurgião, curar de medicina, que foi o que aconteceu com esses 3 cirurgiões. Todos eles, além de praticar cirurgia, realizar, então, pequenas operações, tratamento de feridas e sangrias, eles também aplicaram remédios internos e também elaboraram medicamentos. Isso é destacado por ambos nos seus manuais, todos eles colocam que eles estão praticando medicina e se colocam cientes de estarem ultrapassando os limites a eles permitidos. Agora eu vou apresentar uma série de citações retiradas desses manuais, nas quais eu vou tentar procurar demonstrar as particularidades dele para o estudo da medicina e das minas no período colonial. Então, aqui, logo no comecinho, já no começo da obra do Antônio Mendes, O Governo dos Mineiros, no proeme de seu livro ele já destaca, então, que ele pode ser, ele reconhece que ele pode receber críticas por estar administrando remédios internos, sem ser um professor de medicina, sem ser um médico, e logo embaixo ele justifica que ele está fazendo isso para socorrer, para auxiliar os curiosos nesse caso seriam os mineiros que vivem apartados de todo uso e aplicação de remédios. Então, eram aquelas pessoas que não tinham acesso ao médico. Em outros momentos do seu livro, ele justifica que, ora, porque não tem professor, não tem um médico ali para socorrê-los, ou nem mesmo um cirurgião, e até mesmo barbeiros, que eram as pessoas que tinham menos conhecimento, nesse caso, da medicina. Essas pessoas não contavam com nenhum desses recursos, e muitas vezes também não tinham dinheiro para pagar o tratamento. Então, o objetivo dele, a criar esse manual,
a escrevê-los era auxiliar, então, esses indivíduos, os mineiros, a socorrerem a si e aos seus, com o intuito de evitar os danos causados pela administração errada dos medicamentos. Como ele coloca aqui no final, e se faz preciso que os mesmos curiosos saibam o modo comum de administrar os remédios interiormente por suas quantidades e qualidades, visto que, se aplicado de maneira errada, poderia causar mais danos até às vezes do que a doença, e as qualidades dos remédios também, porque muitos deles se deterioravam, e esses indivíduos, por não conhecer a maneira correta desses medicamentos, acabavam ingerindo, provocando danos também. Essa citação agora, ela é do Erário Mineral, que é do Luiz Gomes Ferreira, e aqui eu já destaco os inventos que esses cirurgiões desenvolveram. Durante todas as obras, eles destacam a importância dos medicamentos produzidos e aplicados por eles. Eles tentam atestar o sucesso das suas terapias para comprovar e validar, então, o seu erário e a sua profissão de cirurgião também. Então, ele coloca aqui, melhor que todos os outros remédios é a seguinte, do que eu tenho usado infinitas vezes com bom sucesso, o qual é invento meu. Então, ele destaca aqui que o medicamento que ele inventou tem muito sucesso. Então, olha, confiem em mim, acreditem que o que eu estou fazendo, eu tenho conhecimento do que eu estou fazendo, não é porque eu sou cirurgião que eu não consigo medicar. Então, eles tentam justificar a prática médica dele, não só cirúrgica. E aqui eles colocam desobstruentes, porque ao compasso que se vão tomando os desobstruentes e purgas, vão fazendo melhor o seu efeito e, por consequência, ajudar a abreviar a cura em menos tempo, desfazendo este por fora, os desobstruentes por dentro, e as purgas lançando fora, o qual se faz do modo seguinte. Aqui eu destaco outros obstáculos que eu encontrei ainda na minha trajetória, que foi conhecer os tratamentos, identificar que vários dos tratamentos, vários dos termos que eles usam, não são conhecidos hoje, a gente não tem contato com esse vocabulário. Por exemplo, as purgas, as sangrias, as aplicações de clísteres. Então, foram termos que eu precisei me acostumar e recorrer aos dicionários, aos vocabulários do período me ajudou muito. Então, essa é uma dica que eu dou. Então, logo que você, ao querer ler esses manuais, ao querer estudá-los, um dicionário, um vocabulário do período será muito útil. Esse trecho que eu vou citar agora, ele é do Relação Cirúrgica e Médica, é do João Cardoso de Miranda, e aqui eu vou elencar alguns pontos que eram comuns à medicina da época. É outro ponto importante também, conhecer, como a Mariana falou anteriormente, conhecer também aquilo que está em torno do seu objeto. Então, conhecer as teorias médicas, teóricas que estavam em voga no período, também é muito importante para você entender o que esses indivíduos estão querendo dizer. Então, a dieta era uma coisa recorrente, a dietética hipocrática, né, a dieta, a alimentação, como uma forma de você manter a sua saúde e recuperá-la também, era um ponto que era recorrente entre os tratados médicos do período, e aqui ele coloca, a dieta nessas enfermidades, mais do que em outras, é conveniente e certeiro, e de fácil digestão. Assim que no princípio dessas enfermidades só se dará frango cozido, e sendo a febre grande, se lhe poderá misturar alface ou borragens, não sendo tão intensa, passando o princípio se dará frango ou galinha, mas sempre cozida por custar menos a digerir. A água que beber já fica disposta acima segundo o tempo e maior ou menor fervor, evolução que houver. Aqui ele vai tratar de um outro ponto, que é o ar. Então, o ar corrompido fazia mal a vários tratados que
tratam sobre essa temática, que colocam a importância de um ar puro, de um ar não contaminado para a conservação da saúde. E ele continua dizendo, né, o restante da citação, ele vai falar como a pessoa deve ser conservada para recuperar a saúde, então evitar um ar contaminado, um ar temperado, que não fosse quente e nem muito frio, para que a pessoa pudesse conseguir recuperar a saúde o mais rápido possível. Então, a gente pode perceber que elementos externos ao corpo se faziam presentes nesses manuais. Quando eles colocam esses pontos que foi elencado pelo Miranda. Já o governo de Mineiros, esse último trecho, ele é bem interessante, porque uma das principais características dele é a tentativa de ser um manual o mais simples possível para ensinar esses indivíduos a conseguir socorrer assim, sem muitas dificuldades. Então, esse trecho eu acho que ilustra bem o objetivo não só do Mendes, mas dos outros cirurgiões também, ao desenvolver os seus manuais. Então, o tratamento, não vou ler tudo, mas eu vou destacar só os pontos mais importantes. Aqui ele vai falar sobre o tratamento de feridas, como curar feridas. Esse, nesse caso, é uma ferida contusa, que são aquelas feridas que fazem cortes e deixam como se tivesse pisado a região da ferida, quando fica aqueles grumos de sangue. Então, ele coloca: a primeira diligência que se deve fazer é meter o ferido em um lugar mais cômodo, examinar se a ferida muito bem e ver se é só ferida na carne ou se há dano também no osso. Isso aqui é importante, ele destaca porque em alguns tipos de feridas, um curioso, uma pessoa que não tivesse a prática, não iria conseguir socorrer o doente, então o ideal seria ir o mais rápido possível a um médico, a um cirurgião, para que esse tentasse curar a ferida, e também procurar um padre, para que esse pudesse se confessar e receber a extrema-unção, caso viesse a óbito. E aí ele continua. Vou pedir para você já encaminhando para o fim, tá? Para a gente conseguir manter o tempo, por favor. Eu estou acabando, já é o último. Limpa, pois, muito bem a ferida e bem lavada com vinho ou aguardente quente e tirada de dentro dela qualquer coisa estranha, principalmente grumos de sangue, a deveis limpar e enxugar com pano fino e limpo, e depois de enxuta, ajunteis os lábios, isto é, beiços da mesma com dedos que lhe dareis no meio ponto, tornando com a agulha metade da parte carnosa de cada banda, e dareis o dito ponto, uma lançada com pontas de linhas compridas, e depois irei dando de cada parte daquela que vos parecerem necessário. Então, a gente pode ver que ele é bem ilustrativo, bem simples de entender e fácil desses mineiros que não tinham muito conhecimento realizar. Enfim, aí a partir das leituras desses manuais, algumas questões foram colocadas à pesquisa além das plantas. As plantas perderam tanto protagonismo e outras questões foram colocadas a partir das leituras dos manuais, que é um pouco daquele percurso que a gente vem falando aqui, que a própria professora Suzane falou. Você tem o tema, mas muitas vezes aquele tema não é propriamente o que você não vai conseguir desenvolver tão bem quanto quando você amplia o seu tema. Então, uma das questões que se colocou ao trabalho a partir das leituras é como esses cirurgiões, eles conseguiram validar o seu conhecimento mesmo e publicar os seus livros, obtendo as licenças necessárias, mesmo indo além do que o seu ofício permitia, do que o ofício de cirurgião permitia. E também pensar quais eram os tratamentos aplicados, quem era tratado, eram escravos, eram brancos, quais as doenças que atingiam essas pessoas,
E, por fim, pensar quais eram os ingredientes que esses cirurgiões utilizavam. São algumas questões que nós estamos buscando responder ainda. Não sei se eu consegui ser claro, peço desculpa por ter estourado o tempo, e é isso. Obrigada, Gi. A projeção do PowerPoint, ela dá uma enganada no controle do tempo. Eu já reparei isso. Bom, vou abrir imediatamente para as questões, não vou fazer muitos comentários para a Gislane, como ela é me orientando, como ela mesma disse, acho que as nossas perguntas estão aqui sendo discutidas dioturnamente. Abro para as questões, por favor, indiquem-nos aqui no chat quem gostaria de falar. João Henrique, mais alguém? Marcelo? Mais alguém? Que aí a gente abre aquele bloquinho para 3 questões e depois as meninas respondem e na sequência abrimos para mais. Tá. Então, João primeiro, Marcelo depois. E vocês podem falar um na sequência do outro e aí Mariana e Gislane também respondem na sequência, por favor. Oi, pessoal, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para Mariana. Esses jornais que você leu na época do seu mestrado, eu achei bem legal o seu mestrado. Esses jornais de moda, eles eram em português? Porque a gente teve bastante circulação, né, de outros tipos de jornais, né, franceses, né, e tudo mais. E eu queria saber se eles eram portugueses, se eles eram franceses, que tipo de moda que era, né, que era mais influenciada nessa época. Eu tenho uma pergunta para a Mariana e uma pergunta para a Gislane. Para a Mariana, eu queria saber se ela quantificou, se ela fez uma tabulação, na verdade, das doenças que apareciam, né, que iam surgindo também. E para a Gislane, eu queria saber o seguinte, se ela estudou um pouquinho essa ideia da teoria dos miasmas, né, porque ela vai falar da questão do ar que está contaminado, né? Então, eu gostaria de saber se ela estudou um pouquinho a respeito disso, dessa visão que eles tinham, né, no século XIX, de que o ar poderia estar contaminado aí por diversos elementos, assim, né? Oi, João. Esses jornais eram em português, todos eles. Os que eu consegui, os que eu mapeei para minha pesquisa, porque uma das minhas principais, eu até poderia trabalhar, porque houveram jornais franceses, escrito em francês, nesse momento, jornais de moda propriamente, que circulavam em língua francesa. Mas o problema, porque a minha principal pergunta era o que essas mulheres potencialmente leram. Então, eu fico imaginando que ler francês para aquela época era, se o português, algumas mulheres, né, pensando nas mulheres de elite, a alfabetização feminina ela já era incipiente. O jornal francês, ele não entrou, mas eu sei que houve em alguns jornais de moda que eram importados da França e circulavam no Rio de Janeiro. Mas os jornais do meu doutorado, do meu mestrado, eles eram escritos em português, todos eles, tipografados no Brasil, no Rio de Janeiro, impressos e distribuídos. Então, eram jornais que traziam conteúdos prescritivos, como eu coloquei, mas eles traziam informações, primeiro, sobre a vida social, então, os lugares onde essas mulheres iam, bailes, teatros, enfim, concertos de música, onde esse público feminino ia com seus maridos, com seus filhos, enfim. E além de trazer a vida social, eles traziam como a mulher devia se portar e vestir nessa vida social. E aí tinha uma seção específica que se chamava descrição do figurino. Então, eles traziam figurinos, eram figurinos importados também da França, a moda era francesa, e aí eles descreviam, na verdade, traduziam nessas descrições desse figurino,
e dizia, né, que tipo qual era o tipo específico de roupa para usar em cada ambiente social. Então, o que eu mapeei, o que eu fiz no meu mestrado, foi justamente unir a vida social, onde essas mulheres iam, e se isso tinha conexão com o que elas vestiam, com o tipo de vestimenta. E lendo os jornais, analisando esses jornais, eu consegui fazer isso, eu consegui estruturar o tipo de moda que se vestia, por que se vestia aquela moda, e a vida social, né, que relação tinha entre as duas. E, Marcelo, o mapeamento das doenças que surgiram. Esse é um dos blocos da minha tese, um dos temas do meu segundo capítulo, um dos tópicos do meu segundo capítulo, onde eu tento entender um pouco, desdobro um pouco o discurso médico, o que de fato esses médicos queriam passar para essas famílias, de disciplinarização dos corpos dessas famílias. E um dos tópicos é justamente quais eram as doenças que se pretendia curar. Das crianças, né, das doenças infantis. Então, eu faço esse mapeamento, né, estou tentando fazer agora no segundo capítulo, e trago a diversificação das doenças endêmicas e epidêmicas também, porque havia muitas epidemias no Brasil no 19. Trago um pouco também a questão da vacina, a criação de uma vacina, da primeira vacina, né, que é para varíola, e como isso influenciou no próprio cuidado com a criança. Então, questões, eu tento mapear as doenças mais visíveis nesses jornais, né? O que eles mais falavam que acometia o corpo dessas crianças. E pretendo fazer, no final, né, de tudo, talvez uma tabela explicativa para o leitor, pensando as doenças, que mais o nome das doenças e os tratamentos, enfim, porque isso fica bastante claro nos impressos. Então, eu estou agora na correria de mapear justamente que doenças eram essas. Muito obrigada pelas questões. Marcelo, obrigada pela questão. Eu li sobre, mas não me debrucei muito sobre ela, até porque os cirurgiões também não colocam isso. Eu me debrucei mais para observar essa questão do ar e do ambiente, mais nas teorias hipocráticas, né, os tratados dos ares e lugares do Hipócrates, não propriamente na teoria dos miasmas, porque não era uma preocupação dos cirurgiões também, então não fez parte das minhas preocupações. Não sei se eu respondi, mas é isso. Obrigada, meninas. O Rodolfo também tem uma questão. E aí depois a Suzane quer fazer um comentário e eu também vou fazer um comentário sobre as apresentações. Obrigado, Carol. Obrigado pela apresentação da Gi, da Mariana. Foram muito boas. A minha questão sem querer fugir muito do assunto sobre o cuidado do corpo, mas eu acho que uma coisa que chamou a atenção também foram os tipos de recorte, que foram recortes regionais, né? A Mariana recortou mais recortou no Rio, a Joislane recortou em Minas. Eu queria, a minha pergunta também para ajudar até o pessoal da graduação pensar um pouco nesse caso, qual foi a importância desses recortes regionais, né? A Mariana, pelo menos eu imagino que seja um pouco por causa do movimento de circulação de escritos e tal, mas se teve algum movimento, se você começou do interesse pelo Rio e depois foi para os escritos e tal, mas pensando um pouco nessa coisa do recorte regional, como é que isso foi pensado e influenciou a pesquisa de vocês? Obrigado, Carol, obrigado, Gi, obrigado, Mariana. Obrigada, Rodolfo, pela questão. É interessante isso, porque eu trabalho com, né, o Rio, pensando a circulação dos impressos desde o mestrado.
E no doutorado, eu me lembro que o meu primeiro esboço de pesquisa, assim, eu não tinha nenhum projeto, enfim, bem antes de prestar o doutorado, eu pensei em trabalhar com as teses propriamente do Rio de Janeiro e da Bahia, porque se a gente for pensar, são as duas primeiras faculdades de medicina, então é onde logo de início, né, no pontapé inicial, você tem uma circulação de impressos. Por que eu não fiz? Porque ia ficar muita coisa, era muita documentação para ler. Porque o Rio de Janeiro ele já tem um volume grande de teses, enfim, são centenas de teses, e para eu tentar recortar essas teses para o que eles falam da criança, ficaria difícil trabalhar os dois lugares. Então, a verdade, a sugestão, né, e o que se tornou possível fazer foi manter na capital, pensar os escritos que foram veiculados no âmbito da faculdade no Rio de Janeiro, e os impressos que também foram publicados ali, que circularam em outros lugares, em outras províncias, mas que eram tipografados propriamente no Rio de Janeiro. Então, para o doutorado, essa questão regional, ela foi mais por não vai dar tempo de ler e de fazer, porque ficaria também talvez algo meio comparativo, então eu não sei se teria tempo para pensar o que se produziu na Bahia e o que se produziu no Rio de Janeiro de teses. Então, eu mantive no Rio de Janeiro para poder ter mais tempo e ter mais espaço para pensar as peculiaridades da própria documentação, dos próprios escritos. Então, por isso, a minha escolha pela capital, pelo Rio. E é onde, se formos pensar, é onde os primeiros impressos, né? E no Rio também foi... já em 1808, você tem a criação do primeiro curso de cirurgia e partos. Então, logo que Dom João chega, você já cria um curso de cirurgia, um curso especializado para ensinar os médicos, né, a fazer cirurgias, no âmbito já da primeira escola médica. Na Bahia, por exemplo, apenas em 1813 que isso se torna efetivo, 5 anos depois. Então, pensando talvez num pioneirismo no Rio de Janeiro também, para pensar essa questão das teses e da própria medicina da criança. Foi mais ou menos essa justificativa que eu tento colocar na minha tese, porque essa é uma questão que, não tinha em outros lugares, você não tem sobre a criança, você tem sobre a criança, mas então eu tento pensar talvez num pioneirismo do Rio de Janeiro nesse sentido. Obrigada. Obrigada, Rodolfo, pela questão. O recorte espacial, ele se deu muito pelas fontes, né, porque elas falam especificamente das minas, não só por isso, também por todas as particularidades do território mineiro, né, que cresceu muito rápido, com pessoas de todos os tipos de lugares, com um território que não recebeu muitos médicos, não, assim como também a assistência dos religiosos, como ocorreu em outros territórios do Brasil, e as condições também dos trabalhos dos mineiros são interessantes para entender a saúde, porque, como os próprios cirurgiões destacam, eram doenças que não eram recorrentes em outras regiões do Brasil, porque eles não estavam condicionados às mesmas condições, não só de clima, mas também de trabalho e de alimentação. Então, basicamente, foi pelas fontes e também por esses pontos, né, por essa particularidade das minas frente aos outros territórios. É isso.
Bom, queria só também, né, como fiz das outras vezes, parabenizar as apresentações. Agora que nós já temos um conjunto significativo de apresentações, eu acho que a gente pode já dizer que, né, do elevado nível das pesquisas específicas. Então, eu agradeço mais uma vez, né, as participações. Eu queria só comentar alguns pontos, não são provavelmente questões, mas até para chamar a atenção, para alertar sobre as opções. A Mariana, eu acho que definiu muito bem como, às vezes, um tema, ele pode ser uma resposta pronta e mais travar a pesquisa do que propriamente permitir que ela avance. Então, um dos pontos, né, que ela mostrou a importância, por exemplo, de quando ela mudou o objeto dela, quando ela passou para a criança, ela teve que redefinir as perguntas não podiam ser as mesmas que eram apresentadas para as mulheres ou para a moda. Então, o objeto é um processo constante de construção, e isso é fundamental, eu acho que os jovens pesquisadores terem em conta. Eu achei também que ambas trataram muito bem, a Gislaine também, muito bem, do perfil das fontes, de pontos que são relevantes nessas fontes, e da importância de as questões jamais negligenciarem essas tais fontes. Então, acho que você redefine as perguntas a partir daquilo que as fontes dizem. É lógico que o historiador ele não se anula diante das fontes, ele interroga essas fontes, mas eu estou dizendo da importância de não negligenciá-las, que às vezes isso acontece, tendo em vista que nosso desejo de algumas respostas são bastante relevantes. Um outro ponto que eu queria destacar também para as duas é como elas entraram, né, na ideia dos cuidados com o corpo, a história da medicina, tentar chamar atenção para algumas abordagens que são muito comuns, que falam sobre o pensamento médico, que seriam mais história das ideias, e as duas, pelo que eu pude perceber, elas estão mais tendentes a pensar uma história social da medicina, não sei se seria pertinente dizer assim, porque elas vão abordar não apenas o pensamento, mas a forma como esse pensamento foi, de alguma maneira, absorvido dentro de uma sociedade. Então, eu acho que essa é uma ideia importante, e eu queria só alertar que um ponto que a Mariana falou dos não ditos, para tomar muito cuidado com os não ditos, porque os não ditos, em geral, falam mais de nós do que da época. Então, é a mesma ideia daquela oposição entre a idealização de uma sociedade e o contraponto a algo que seria mais real, que é sempre uma fronteira que é uma fronteira complicada. Então, só para alertar sobre isso e, mais uma vez, parabenizar. Obrigada, Suzane. Vou emendar nos seus comentários os meus, e aí Mariana e Gislaine ficam à vontade para comentar também. Pensando na proposta do evento e nas exposições de vocês, o que eu queria sublinhar são 2 pontos. Um, em relação à definição do recorte temporal. Vocês duas mostram a importância de você conhecer pressupostos e eventos e processos que vêm antes e muitas vezes depois dos recortes que vocês vão se debruçar propriamente, mas isso não quer dizer que vocês tenham, que o seu leitor, o leitor do seu trabalho final, ele tem que conhecer todas essas coisas que vocês conhecem. Então, a Mariana, por exemplo, volta à colônia para entender o que o século XIX, no fim das contas, vai oferecer de novidade em relação ao tratamento com a criança, mas isso não quer dizer que ela precisa fazer uma história retrospectiva da criança desde os primórdios para chegar no que ela de fato se preocupa. A Gislaine é a mesma coisa, que precisa entender muitos aspectos relacionados ao desdobramento e ao firmamento de uma ciência médico-cirúrgica, mas isso não quer dizer que todos esses fundamentos eles têm que ser expostos. Então, quer dizer, o trabalho de feitura do recorte, ele é muito importante, porque ele te coloca num momento de conhecer coisas que talvez não sejam essenciais para a abordagem que vocês estão se propondo, mas são para vocês poderem justificar esses recortes que vocês vão fazer ao longo do trabalho. Então,
Então, eu achei que vocês duas mencionam isso e é importante para o processo, né, que os alunos em iniciação científica também são colocados. E um outro aspecto que a Suzane falou dessa história social, né, da medicina, e que eu acho que a Gislaine sistematizou bem no começo da apresentação, é que a documentação para se pensar a medicina ela é muito plural. Então, quem tem interesse nessa área da história da saúde da doença, para não falar propriamente da história da disciplina, né, da medicina, tem possibilidades de fazer questões e encontrar respostas numa gama bastante variada de documentos, como aqueles que a Gislaine sistematizou, mas na exposição da Mariana, para além das teses médicas, ela também indica como os jornais, que a princípio podem ser tomados como uma fonte que não versaria sobre isso, eu sei que você trabalha periódicos que não são só os médicos, né, podem fornecer essas questões. Então, o trabalho de levantamento das fontes, às vezes ele é menos óbvio e mais trabalhoso. Sim, eu queria só comentar, eu achei essa coisa da história social da medicina muito, porque às vezes você fala assim, você vai fazer então uma história da medicina da criança, você vai então, parece a princípio um aglomerado de procedimentos médicos, né, dessa criança. Então as doenças, como se tratava essas doenças, e não, o que eu proponho é pensar a medicina dentro da sociedade a que ela está tentando servir. Então, que sociedade era essa? Que pessoas eram essas? Quais os hábitos dessas pessoas? Então, no fim das contas, é você pensar a medicina dentro de um certo contexto, dentro de certos parâmetros do que era possível se fazer também ali no Brasil da época. Então, essas preocupações, é interessante destacar isso, mas seria de fato uma história social. Posso fazer mais um comentário só, Mariana? É exatamente isso que você falou mesmo, é porque às vezes eu participo de algumas bancas, são história da medicina, e muitas vezes o pessoal trabalha numa longa duração, retomando Hipócrates, no caso, né, pensando na Idade Média, eles retomam Aristóteles, Hipócrates, então, e no seu caso, você procurou circunscrever a sua época, o que eu acho que é interessante. Sim, é por aí, é justamente esse o caminho que eu estou tentando trilhar. E, Carol, a importância do recorte temporal e qual que é o limite entre retroceder a uma época, por exemplo, estou vendo o século XIX, mas alguns pontos no século XVIII, alguns pontos que eu vejo no século XIX, eles são geridos no século XVIII, naquela transição, a medicina portuguesa, enfim, há uma série de fatores, e aí é importante você ter esse cuidado, né? A linha é muito tênue entre você fazer uma história, falar tudo o que acontecia antes para entrar no tema, né? Mas uma das minhas, na verdade, a pergunta do primeiro capítulo é, antes de dizer como essa medicina entra, eu tento entender por que essa medicina entra da forma que entrou. Então, aí a colônia me ajuda muito a pensar os médicos da colônia, o que eles falaram sobre a criança, né, para tentar contextualizar e, de fato, o que o século XIX traz de novo. Eu queria falar um pouco dessa questão do recorte temporal. Carol bem sabe, na feitura do trabalho, isso a maneira de recortar foi uma dificuldade para mim. Como você retomar as teorias antigas, ou aonde esses cirurgiões, onde os médicos do século XVIII, eles aprenderam seu conhecimento, sem dar muito destaque a isso de uma maneira suave, foi uma das principais dificuldades minha na feitura do primeiro capítulo. Então, isso eu acho que é uma coisa para a gente se atentar durante a escrita. Eu acho que não só da dissertação ou da tese, mas também do projeto também, porque a partir do momento em que você adentra a um recorte temporal que não é o seu,
deixa o seu leitor, o avaliador do seu projeto, confuso. Mas, espera, ela vai estudar que época? Então, eu acho que esse é um dos pontos importantes para a gente se atentar durante a feitura, para não sofrer muito depois, no final, nas correções ou nas avaliações que nós vamos sofrer. Aprendi a duras penas, a Carol sabe disso, então, assim, compartilhando também um pouco dessa trajetória. Saber medir ali em que momento você tem que dar importância ao que veio antes ou o que vem depois, dentro do seu trabalho, para ficar bem circunscrito no seu recorte temporal. Acho que é isso. E é importante, quando a gente conta a trajetória, parece que foi tudo fácil, bonito, tranquilo, simples, né? E, na verdade, eu acho que o mais importante desse evento é mostrar, a partir dos caminhos que vocês trilharam, quais mostrar foram as penas, Carol, né? Geralmente, o que foi difícil e como se solucionou, né? Também mostrar que as dificuldades, elas são impostas de toda ser forma. construtivo, mostrar as superações. Pois é. Então, assim, os problemas, eles existem, eles não têm que ser o impeditivo do desenvolvimento do trabalho, né? Quando a gente tem algumas dicas de como transpô-los, é melhor. Essa é a ideia do nosso ciclo. Não tem mais nenhuma questão? Mais alguém gostaria de falar? Bom, então eu me encerro por aqui e nos vemos na sexta, a partir das 3 horas. Obrigada mais uma vez pela presença de todos.